Olá pessoal, bom dia para todos. Aqui é o professor Ronan mais uma vez, tá? Aqui nessa videoaula eu quero conversar com vocês sobre um dual boot, né? Sobre o que é um dual boot, para que serve um dual boot, em que situações você irá utilizar um dual boot. Primeiramente, não se esqueça de se inscrever no meu canal, de curtir o vídeo, de fazer algum comentário se você gostou do vídeo, se não gostou, tá? Faça um comentário e não esqueça também de ativar o sininho, porque quando eu postar novos vídeos, você receberá as notificações dos vídeos postados. Quero dizer que no meu canal eu estarei sempre postando conteúdos de informática, questões de concurso públicos ligado à tecnologia da informação. Então tá, o que é um dual boot, né? Um dual boot, pessoal, nada mais é do que a instalação de dois sistemas operacionais no mesmo computador, tá? Então, tem muitas pessoas que têm curiosidade para saber como que funciona o Linux, né? O que é esse Linux, como que ele funciona, como que é a janela do Linux. Muitas vezes também ele quer saber para poder estudar, porque tem caído muito em concurso público sobre Linux. E aí vem essa questão do dual boot. O dual boot é exatamente uma pessoa poder instalar dois sistemas operacionais na mesma máquina. Eu posso ter o Windows normalmente, como eu utilizo, e posso também instalar o Linux e ter os dois instalados. A questão do dual boot é porque quando você liga o seu computador, você vai poder escolher qual sistema operacional você quer abrir. Se vai abrir o Windows, aí você vai escolher a opção Windows e vai pressionar Enter, né? Ou se você quer abrir o Linux, você vai escolher a opção do Linux e vai pressionar Enter. Então, você faz a escolha de qual sistema será aberto quando você liga o computador. E aí você vai pressionar Enter, ele vai abrir o sistema que você escolheu, tá? Então, o que é o Dual Boot, professor Ronan? São dois ou mais sistemas operacionais instalados no mesmo disco, instalado no mesmo computador, tá? Os recursos de um sistema operacional para o outro não podem ser compartilhados, tá? Um exemplo, os programas que estão instalados no Windows, você não vai conseguir abrir ele no Linux. Assim, da mesma forma que os programas que estão no Linux, você não vai conseguir abrir ele também no sistema operacional Windows, tá bom, pessoal? O que dá para compartilhar, professor? O que dá para compartilhar são o que você coloca na partição de dados. Como é que funciona tudo isso? Imagina só o seguinte, você vai fazer as divisões no seu HD, quando você for instalar o sistema, tu vai fazer a divisão. Um exemplo que eu vou dar, tá? Inclusive eu ensino isso nos meus cursos na prática, tá? E logo eu vou estar postando uma aula para vocês como isso funciona na prática, tá? Fazendo um dual boot na prática. Mas aí na hora da instalação, o técnico, tá? Ele vai colocar 50 GB para instalar o Windows, ele vai colocar 50 GB para instalar o Linux e o que sobrar vai ficar para a partição de dados. E essa partição de dados, ela vai poder ser compartilhada entre o Windows e entre o Linux. Ela vai ficar de forma compartilhada. O que é isso compartilhado, professor Ronan? Vou explicar para você. Vamos imaginar que você lá no Linux, você desenvolveu lá um texto, tá? No editor de texto Writer que tem no Linux, e você digitou esse texto lá. E aí você está no Windows e você quer abrir esse texto no Windows. Então, lá no Linux, quando você fez o texto, se você gravar na partição de dados, e quando você estiver no Windows, você vai poder abrir esse texto. Por quê? Porque você gravou na partição de dados, está entendendo? Da mesma forma, se você colocar uma pasta sua na partição de dados, quando você estiver utilizando o Windows, quando você estiver lá no Linux, você vai poder também ver essa pasta, ver o conteúdo dessa pasta. Então, um dual boot são dois ou mais sistemas operacionais instalados no mesmo disco, onde você vai poder acessar um ou outro, tá? Muitas pessoas confundem o dual boot com uma máquina virtual. Qual que é a diferença de um dual boot para uma máquina virtual? A máquina virtual, você pode fazer a instalação dela dentro do próprio Windows, tá? Nós temos alguns programas que trabalham com máquina virtual, uma delas é a VirtualBox, o outro é o VMware, são programas de computadores que simula
faz a simulação como se fosse uma máquina real. Aí dentro desse programa que você instala, que eu estou dando o exemplo do VirtualBox, lá dentro você pode criar outras máquinas, tá? Uma máquina para você instalar o Windows 10, uma máquina para você poder instalar o Linux, uma máquina para você instalar um Dual Boot. Então, a máquina virtual é um programa que você baixa, tá? Dentro do próprio Windows, onde dá para você simular outras máquinas como se fossem máquinas reais, e tudo funciona também perfeitamente, tá? Agora, o Dual Boot, ele é algo quando você liga o computador, você vai poder escolher um ou outro. Se você quer algo realmente bem profissional, para você poder utilizar os recursos e tudo mais, eu indico você fazer um Dual Boot no seu computador. Qualquer técnico consegue fazer essa instalação, técnico que tem realmente essas competências de fazer instalação de programas, tá? Então, espero que vocês tenham entendido o que é um Dual Boot, tá? Em um outro momento, nós iremos estar mostrando isso na prática para vocês. Eu vou estar preparando um vídeo e vou fazer um Dual Boot. Nesse caso, eu vou ter que utilizar a máquina virtual para poder fazer essa simulação, e vou postar no meu canal. Por isso que é importante você estar inscrito no canal, tá? Por isso que é importante você clicar no sininho, porque eu sempre estou postando vídeos de tecnologia, vídeos de informática, de utilização de programas. Já tenho muito vídeo do PowerPoint, do sistema operacional, de algumas configurações do sistema. Já tem muitos vídeos aí postados, você pode verificar no canal, que tem muita coisa interessante. E estou preparando material bacana, perfeito, para você que gosta de fazer concurso público, né? Para você fechar as questões de informática, tá bom? Pessoal, quero deixar aqui o meu abraço para cada um de vocês, que Deus possa continuar nos abençoando, derramando sobre cada um de nós bênçãos sem medida. Tchau, tchau, abraços do professor Ronan.